Bem, estamos de volta falando sobre os transtornos psiquiátricos com a doutora Gabriela. Eu queria saber da doutora Gabriela se existe algum fator protetor para a depressão, para esses transtornos depressivos. Existe sim, né? Assim, é relatado como fator protetor para a depressão, né? Um bom status socioeconômico, boas condições de saúde, além de um engajamento em atividades sociais, né? Tá sempre envolvido em atividades sociais, participar de um trabalho voluntário, por exemplo. Outro fator de protetor, desculpa, que é citado é a religião, né? Tu ter alguma maneira de exercer a tua espiritualidade. Esse assunto eu acho muito interessante, porque nós entendemos que a vida é alicerçada em tripés importantes, que é a mente, a espiritualidade e o corpo. Isso aí que faz o equilíbrio da vida. Então a espiritualidade é um ponto de alicerce, um fator protetor, né? Não necessariamente a religião em si, Sim, né? isso. Mas tu ter essa espiritualidade, né? Esse relacionamento com o ser divino, Isso. que é Deus, né? Outra coisa, nós temos faixas etárias diferentes, etapas na vida da gente. Temos a criança, temos o adolescente e temos os idosos. Como se manifestam esses transtornos depressivos nessas faixas etárias diferentes? Então, assim, o quadro clínico da depressão na criança, ele é muito variável, né? Ele varia muito de acordo com a etapa do desenvolvimento em que a criança está. Mas, assim, o principal fator, assim, o principal que a gente pode chamar a atenção é de que nas crianças, não necessariamente a gente vai encontrar um humor deprimido, né? É muito mais fácil um humor irritável, né? Sim. Tanto que eu comentei ali do transtorno de desregulação do humor, né? Que esse humor irritável seria o quê, né? Seria esses episódios de raiva, em que tem um descontrole emocional mesmo, assim. E uma criança que previamente ela não tinha esses episódios, né? Então há uma mudança no comportamento. Muitas vezes a criança acaba se isolando mais, acaba tendo um prejuízo no desempenho escolar, né? Isso, aí o pai tem que estar sempre prestando atenção. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E nos adolescentes também, o humor irritável também é uma característica. Tá? Ou quando ele se isola. Isso, quando fica mais isolado, perde interesse nas coisas, né? Mas essa característica do humor irritável é bem importante, porque tem muito isso de achar que a depressão é sinônimo de tristeza, né? Mas não necessariamente. Tanto é, por exemplo, nos idosos também. Tá? Nos idosos, eles não vão se queixar de humor deprimido, necessariamente. Tá? Sim. Eles vão ter mais queixas cognitivas, queixas de memória. E, além disso, de queixas somáticas. Então, eles acabam começando a ficar poliqueixosos. Eles começam a ter dor em tudo quanto é lugar. Tá? Sim. Essa é a característica da depressão no idoso. Eles começam a ter dor em tudo, qualquer coisinha que antes não incomodava passa a ser um problema, né? Tanto é que a gente fala que no idoso existe a depressão sem tristeza. E outro fator, outro ponto para se chamar a atenção é que os idosos eles se suicidam 2 vezes mais do que os adultos. Né? Ah, é? É muito importante isso. Assim. É bem importante. Eles tentam menos cometer o suicídio, mas as tentativas têm maior letalidade. Então é bom ficar sempre atento. Quando uma pessoa entra nesse túnel obscuro do suicídio, que fase é uma fase que ele acha que não encontra uma alternativa? Exatamente. Ele se vê no fim do túnel, assim, né? Acha que nada mais vai dar certo. Muitas vezes o que eles querem é fugir da situação, né? Não é necessariamente morrer. Isso. Eles não encontram uma saída e aquela para tirar única aquele saída. mal-estar que ele está sentindo. Exatamente. Ele não quer tirar a vida, mas ele quer se livrar daquele mal-estar. Exatamente. Né? Muitas vezes é isso que acontece. E existe um tratamento? Existe, hoje? assim, né? Falando assim, como ajudar uma pessoa que... Isso, como ajudar
como ajudar uma pessoa, por exemplo, que está com um transtorno depressivo ou com essa ideia De suicídio, né? Então, assim, para o familiar, para os amigos, né? Eu acho que primeiro de tudo é não julgar a pessoa, né? Isto. A pessoa, muitas vezes, ela já chega no consultório se julgando, né? Ela já chega com aquele sentimento de culpa, de que ela é um peso para a família, de que ela é inútil, não serve para nada. E tem muitas pessoas, às vezes, que olham as pessoas com depressão e pensam, a pessoa não se ajuda, né? Ou a pessoa é fraca, pensa em suicídio porque quer fugir, né? Então, acho que assim, o principal recado é não julgar, antes de tudo, né? É uma doença, né? Tem tratamento, né? Então, assim, existe tratamento medicamentoso, existe tratamento psicoterápico. Em casos mais graves também a gente pode usar a eletroconvulsoterapia, que também existe muito preconceito, né? Mas é um método de tratamento excelente, tá? Super seguro, que hoje em dia ele é feito de uma maneira totalmente diferente do que era mostrado antigamente, né? Que parecia um método de tortura, pelo que mostravam. Que eles chamavam, né? Exatamente, né? Hoje em dia não, é feito sob anestesia, num ambiente controlado. O paciente não sente nada. E dá um resultado muito bom. Muito bom, muito bom. Assim, ele é muito bem indicado assim, em pessoas que não toleram o efeito colateral das medicações. Por exemplo, idosos, às vezes, né? As medicações psiquiátricas podem ter alguns efeitos que eles não toleram. Né? Grávidas, às vezes, também, que estão em casos graves. Quando o caso é muito grave, quando a gente precisa de uma resposta rápida, a eletroconvulsoterapia ela é um ótimo método de tratamento. Assim. E é seguro, é muito seguro. E, assim, a pessoa vai lá, faz e vai embora no mesmo dia, né? Não tem que ficar internado, não precisa de nada disso. Tu vai lá, tu faz, espera 15, 20 minutos, passar o efeito da anestesia e vai embora, né? E, assim, quanto a como ajudar alguém que está com ideação suicida. Isso, né? Isso é uma parte que eu acho muito importante. O que tu acha? Eu acho assim que, antes de mais nada, né, a pessoa precisa de uma avaliação médica. Né? Então, para a gente avaliar os riscos, né, se existe a necessidade de uma internação. E acho que a pessoa pode ajudar, por exemplo, um familiar meu, né, tá com uma ideação suicida, tá com um planejamento de suicídio, é tentar fazer ele enxergar que existem outras alternativas, né? Por exemplo, eu tenho filhos, né? Sempre lembrar que os filhos estão ali, mostrar o lado positivo. E no caso, assim, de que às vezes a gente sabe, né, que não é sempre que a gente consegue uma avaliação psiquiátrica no mesmo dia, né? Isso. Então, assim, o que fazer, né? Isso. Ficar 24 horas do lado da pessoa. É obrigado a ter uma A gente vigília. orienta isso, né? A gente orienta... Tem que ser vigilante. Vigilante. Ficar 24 horas do lado da pessoa, tirar de perto do alcance da pessoa objetos pérfuro-cortantes, né? Medicação, porque é muito comum tentativa de suicídio com ingestão de medicação, faca, tudo arma que de possa fogo. facilitar. Exatamente. Essa é uma maneira muito boa de se ajudar. Antes de conseguir uma avaliação, ou até mesmo depois, a gente às vezes opta por não internar o paciente e fazer uma internação domiciliar, que a gente fala, né? Isto. E a internação domiciliar, ela tem isso na característica, né? Quando é um transtorno grave, assim, a gente pede para ser mantida uma vigilância durante 24 horas. Não, isso aí é... Outra coisa que isso é um assunto muito importante. Qual é a diferença entre a depressão unipolar e a bipolar? Porque muitos falam, eu tenho depressão bipolar. Né? Então, assim, a depressão bipolar, né? Qual é a característica da depressão bipolar? O paciente que tem uma depressão bipolar, além de ele ter os episódios depressivos clássicos, que foram esses que a gente conversou agora, ele tem episódios maníacos ou hipomaníacos. Né? Então, assim, o que são esses episódios maníacos? Esses episódios maníacos são períodos em que a pessoa ela tem uma elevação do humor. Né? Então ela fica mais expansiva, né? Acha que nada de ruim vai acontecer, ela fica eufórica, muitas vezes pode ser irritável. Né? Junto com isso, o que acontece? Ela tem uma diminuição da necessidade de sono. Então, assim, a pessoa dormia 8 horas toda noite. Ela passa a dormir 4 e ela não se sente cansada. Né? Então, ela tem um aumento da energia.
ela tem um aumento das atividades dirigidas tanto para objetivos, assim, né? Ou pode ser no trabalho, começa a trabalhar 12 horas por dia e não fica cansado nunca, como também pode ter uma agitação psicomotora, a gente fala, né, um pensamento acelerado. Sim. Tá? E também fica mais falante, ela se expõe a situações de risco com mais frequência. Sim. Por exemplo, começa a dirigir carro em uma velocidade muito mais alta, às vezes vai dirigir na contramão, né? Se expor a situações de risco mesmo. Muitas vezes até, Fica por exemplo, eufórica. Fica a pessoa eufórica. Tem euforismo. Isso. E vai comprando muitas vezes tudo que encontra pela frente. Também, outra coisa que pode acontecer também é ter uma desinibição sexual, né? A pessoa fica hipersexualizada, a gente fala, então ela quer fazer mais sexo, muitas vezes ela se expõe a situações de risco, tendo relações sexuais sem uso de preservativo com desconhecidos, né? Isso também é comum de acontecer em episódios maníacos. Tá. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com esse assunto tão interessante que estamos tratando hoje na TV Tubá.